Olá pessoal, mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web e como sempre agradecendo a vocês que assistem, que dão like, que compartilham o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre geografia e esperamos que essa nossa contribuição seja benéfica ao pessoal que vai fazer Enem, ao pessoal que está aí nas escolas, ou aqueles que buscam um conhecimento, refrescar a memória, buscando conhecimento positivo que faz tão bem ao cérebro. Vamos falar hoje sobre dois países asiáticos, que sempre eles estão na baila dos telejornais, e também vamos falar sobre um estado americano que é muito pouco falado. Vamos primeiro abordar aqui a Ásia, nós vamos para a Ásia, nós vamos para o leste asiático e nós vamos falar sobre as Coreias, exatamente. Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, mais precisamente, devido ao seu governante, né, o seu presidente, ela sempre está nos telejornais, sempre está na mídia, sempre está na internet, devido às atitudes, né, por causa das ações realizadas pelo seu governante. Então, se torna um presidente polêmico, de uma nação polêmica, e aí nós vamos, aqui no nosso vídeo, eu satisfiz um pouco a minha curiosidade, espero que eu vá satisfazer um pouco a curiosidade de vocês. Então, nós vamos falar sobre a Coreia do Norte, primeiramente. Lembrando que antes, né, da Guerra Fria, existia uma Coreia só. Após a segunda metade, né, do século passado, devido à Guerra Fria, então se dividiu em a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, primeiramente, vamos falar sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela tem uma extensão de terra que gira em torno dos 120 mil quilômetros quadrados. Tem uma população de cerca de 24 milhões de pessoas. A capital se chama Pyongyang e é um país que pertence, digamos assim, ao sistema socialista, ao sistema comunista. Tem como líder atual o Kim Jong-un, e desde 2011 que ele administra a Coreia, e a Coreia é um país conhecido por ser um dos países mais fechados do planeta. É um dos países mais afastados do mercado internacional, das relações comerciais que fazem parte do intercâmbio entre países. É interessante a gente observar que é uma República Democrática Popular da Coreia, que é administrada através de um partido único, ou PTC, e também por uma Assembleia Suprema do Povo. Eles têm uma dificuldade muito grande lá na Coreia, porque a agricultura ela é muito defasada. Então, como é que vai ter alimento para aquela população? Então, eles sofrem muito com a escassez de alimentos. Eles não têm uma indústria segura, uma indústria fortalecida. O pouco de indústria que eles têm é uma indústria voltada para, digamos assim, o mercado militar. Então, isso gera o quê? Isso gera uma série de problemas, uma série de dificuldades. Fica como um país assim, à margem, né, dos outros, né, da evolução dos outros países. Para mim, fica como se fosse você viver no feudalismo em pleno ano de 2024. Então, daí se justifica, né, a ocorrência de tantos problemas, de tantas divergências e de tantas políticas, de tantas polêmicas políticas que, vez por outra, essas notícias assolam a mídia internacional. Vale lembrar também que a Coreia do Norte ela faz fronteira com a China, faz fronteira com a Coreia do Sul e faz a fronteira também com o Mar do Japão e o Mar Amarelo. Toda a sua composição de população, 99% da sua população é formada por coreanos e 1% é formada exatamente pelos chineses.
Um dado interessante, né, positivo, dentro de tanta coisa, né, aparentemente negativa, dentro da Coreia do Norte, é que o país registra apenas 0,2% de analfabetismo. Então, é um ponto bem interessante daquele país. O país também detém, a Coreia do Norte detém, segundo pesquisadores, a maior comunidade militar, ou seja, a maior quantidade de soldados do mundo. Tem cerca de 1.200.000 homens que servem ao exército, né, digamos assim, ao exército norte-coreano. A moeda da Coreia do Norte é o WON, ou seja, WOM norte-coreano. É o mesmo nome da moeda da Coreia do Sul, sendo que um é o WOM norte-coreano e o outro é o WOM sul-coreano. Então, pessoal, aí é só um pouco para vocês se situarem sobre o que é a Coreia do Norte, né? Um país de uma economia fechada, e eles também têm um dado bem interessante, que é o seguinte: eles têm um regime de produção bastante diferente do próprio comunismo e do próprio socialismo, que se chama Juche, ou seja, Juche. Então, toda a problemática envolvendo a Coreia do Norte passa exatamente pelo viés econômico que reverbera, obviamente, no setor político e no setor social. Agora nós vamos para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul já tem uma outra vibe, já tem um outro sistema, já é um outro mundo em comparação com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul ela tem cerca de 100.500 quilômetros quadrados, a população é maior do que a população da Coreia do Norte, são cerca de 51 milhões de pessoas, e a Coreia do Sul ela se destaca entre um dos tigres asiáticos, e ela também se destaca muito na produção de eletroeletrônicos, sobretudo chips, é muito desenvolvida no setor de transportes, no setor de comunicações, ou seja, é digamos assim, uma meca no sentido, no setor de tecnologia, e compete pau a pau aí com vários países, com vários grandes países do nosso planeta. E a economia sul-coreana é uma economia aberta, o sistema é o sistema presidencialista, a moeda, como eu já falei, é o WOM, sendo que o WOM sul-coreano, e o clima tanto da Coreia do Norte quanto da Coreia do Sul é o temperado continental. Outra coisa também muito interessante dentro da Coreia do Sul é a abertura que ela tem para o restante do mundo. Quando eu fui fazer essa pauta, eu achei muito legal, porque eles são grandes produtores de música pop. A música pop sul-coreana, ela é amada em várias partes do mundo, e ela é aclamada, né, pela sua qualidade. Outra coisa que eles fazem muito bem são os filmes, são séries, produtos de entretenimento, porque a cultura sul-coreana ela é altamente tecnológica. E dados aqui que eu fui ver, dados bem, agora realmente são muito curiosos, é com relação a situações, né, dentro lá da Coreia do Sul, que fazem a gente refletir um pouco. O país é o campeão em registros de cirurgias plásticas no mundo. É o país onde tem o maior registro, onde tem a maior quantidade de cirurgias plásticas do planeta. O país também é o terceiro em registros de patentes. Para vocês terem uma ideia, nós temos países como Estados Unidos, China, os grandes países da Europa, do mercado europeu, o próprio Japão, mas ele ocupa o terceiro lugar em registro de patentes. Tem também a chamada rosa de Saron, que é uma espécie de hibisco, que é a flor símbolo nacional da Coreia do Sul. E o que mais deixa a gente estarrecido é que lá eles têm um consumo muito grande, um consumo de carne canina, exatamente, o consumo de carne de cachorro.
Então, são alguns dados, algumas coisas bem peculiares, bem diferentes, que acontecem lá na Coreia do Sul e vale a pena, né, a gente estudar mais. Quem tiver a oportunidade de viajar, quiser fazer esse turismo, faz. Eu creio que faz alguns anos, algumas décadas, que houve uma Olimpíada, se eu não me engano, foram as Olimpíadas de Seul. Foram Olimpíadas bem aclamadas, chamou muita atenção do mundo e mostrou bem o modus vivendi daquela população e daquele país. De lá, nós vamos continuar neste vídeo falando sobre geografia e vamos agora lá para o noroeste do continente americano, lá em cima mesmo, e vamos para o Alasca. Exato, o Alasca. Quem pensa que o Alasca é um país, está enganado. O Alasca é um dos mais de 50 estados dos Estados Unidos da América, que ao lado do Havaí, ele é o segundo país que pertence aos Estados Unidos, mas que não está ligado ao território. Vocês sabem que o Havaí ou o Hawaii, ele fica dentro do Oceano Pacífico, bem afastado da costa oeste americana. Já o Alasca é um estado que fica lá para cima, depois do Canadá. E tem muita coisa curiosa, tem muita coisa interessante sobre o Alasca, porque ele é uma península gelada no território dos Estados Unidos da América. Ele é rico em petróleo, ele é rico em minerais, o próprio gás natural, ouro, por incrível que pareça, e ele pertencia lá àquela região do Canadá, e no ano de 1867, os Estados Unidos compraram o Alasca no valor, na bagatela de 7 milhões e 200 mil dólares. Repito, 7 milhões e 200 mil dólares. E anexaram, digamos assim, não puderam anexar territorialmente, mas em termos de geopolítica, anexaram aos Estados Unidos da América. Outra coisa interessante é que em 1960 foi descoberta uma grande reserva de petróleo dentro do Alasca, que se tornou a maior reserva de extração de petróleo de todo o continente americano. Ou seja, de lá de cima, né, do Alasca, até o extremo sul, na Argentina, não há nenhum lugar dentro do continente americano, das 3 Américas, em que haja tanto petróleo quanto na área do Alasca. O país possui muitas geleiras, tem as montanhas rochosas, tem as montanhas do Pacífico, banhado pelo Oceano Pacífico. 35% de toda a sua superfície é toda formada por florestas. Há um rio chamado o Rio Yukon, que tem cerca de 3 mil quilômetros de extensão. E outro dado interessante é a sua população. A sua população gira em torno de 30 milhões de pessoas. As temperaturas não são das mais agradáveis, que elas oscilam entre menos 24 graus e menos 16 graus centígrados. Tá aí, pessoal, um pouco do que é o Alasca. O Alasca não é um país, o Alasca é um estado que pertence aos Estados Unidos da América, e é muito importante para você que está estudando geografia ter a noção do que é o Alasca, como ele foi incorporado aos Estados Unidos, e saber um pouco da sua economia e também de outros dados geográficos. Aí nós tivemos um pouco dos 2 países da Ásia, do leste da Ásia, e um pouco também desse estado que pertence aos Estados Unidos. Se vocês quiserem, como eu sempre digo, se aprofundarem mais, que é muito importante, vão à web, vão aos sites sérios, ou procurem as boas bibliotecas e as boas livrarias do ramo, né? E busquem informação, busquem conteúdo. Mais uma vez, agradeço a todos, continuem ligados no nosso trabalho e até o nosso próximo vídeo.